Temos muita alegria de receber as pessoas que se fazem presente nesse ambiente. Graças à tecnologia, nós estamos aqui no Brasil inteiro, inclusive tem clientes e convidados em outros países participando desta apresentação. E nós estamos agora começando o nosso momento saudável e a Herbalife, ela sempre solicita que a gente esclareça um ponto importante antes de fazermos o compartilhamento desse tipo de conteúdo. As opiniões e conceitos que serão aqui relatados são baseados em meus estudos e experiências pessoais, bem como fundamentados na literatura oficial da empresa. A nossa empresa apoia e recomenda que antes de iniciar uma dieta alimentar, seja consultado um nutricionista e antes de iniciar um programa de exercício, seja consultado um profissional de educação física. E todas as informações que nós vamos apresentar doravante tem a sua fonte citada para confirmação e pesquisa, caso seja necessário. Então, vamos começar. Vamos começar buscando na filosofia do considerado pai da medicina. Ele também falava a respeito deste tema. Todas as doenças começam no intestino. Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão suas doenças. Interessante que ele estava fazendo uma previsão do que a ciência depois iria confirmar que são os micro-organismos que habitam o nosso corpo e que depois, com a evolução da ciência, eles foram descobertos como os principais responsáveis pelas doenças infecto-contagiosas. Mas depois, numa outra etapa da evolução da pesquisa científica, eles foram descobertos como os agentes mais importantes da manutenção e da promoção da nossa saúde. E um dos protagonistas da pesquisa de doenças infecto-contagiosas foi o famoso Louis Pasteur, pesquisador francês, e ele dizia o seguinte na sua época: o papel do infinitamente pequeno na natureza é infinitamente grande. Ele dizia isso se referindo ao poder que os micro-organismos tinham de provocar doenças graves, inclusive dar cabo da vida humana. Mas ele tinha uma outra pesquisa que ele falava sobre o envelhecimento do ser humano que começa no intestino. Então, tudo isso é antes da comprovação científica do que nós vamos apresentar esta noite para vocês. São os prenúncios da biologia dos sistemas e da microbiota intestinal. Agora, essa frase aqui é muito importante para a gente refletir para a vida, inclusive. O que nós não sabemos que não sabemos, ou seja, aquilo que nós somos inconscientemente incompetentes, que não está nem no nosso radar, são as coisas sobre as quais nós jamais pensamos. E muitas vezes a informação que nós não temos nos traz grandes prejuízos. Portanto, nesse aspecto, a ignorância não é uma bênção, como dizia o grande filósofo de negócios Jim Rohn. Então, para que aumente o seu conhecimento, mesmo que você esteja estudando esse assunto pela primeira vez, eu gostaria muito que vocês pegassem essas dicas, já aqui, nessas 4 referências de leitura: O Cérebro Desconhecido, do Dr. Elion Pova, Onde Tudo Começa e Não Onde Tudo Termina, O Intestino, da doutora Gisela Savioli, O Lado Bom das Bactérias, do Dr. Alessandro Silveira, e A Medicina do Amanhã, do Dr. Pedro Chestatsky. Esses 4 livros eu tive a oportunidade de desfrutar do seu conteúdo, e parte do que eu vou compartilhar com vocês, além de pesquisas científicas publicadas na literatura médica e biológica, é o fundamento do que nós vamos, o embasamento científico do que nós vamos compartilhar com vocês. Aqui eu quero só mostrar um dado curioso, antes da gente entrar propriamente dito na aula. O maior banco de dados de publicações biomédicas que existe no mundo chama-se PubMed. E aqui vocês têm no rodapé desse slide o site onde você pode entrar nessa biblioteca. São mais de 35 milhões de citações de literatura biomédica. E eu fiz um acompanhamento aqui de 4 temas. Essas pesquisas foram feitas com o termo, melhor falando, em inglês, tá? Eu traduzi para facilitar a compreensão. Então, se você coloca o nome intestino e busca a pesquisa desde a primeira artigo científico publicado em 1826, tem um total de 156.886 resultados. Só que se você faz um filtro na última década, vocês podem até observar aqui o gráfico,
Tinha muito pouca pesquisa e muito pouco conhecimento acumulado no meio científico. Mas nos últimos 10 anos é impressionante o crescimento. Desses 156 mil, 94.894 são resultados da última década. Se você entra com o termo microbiota, você vai para um tempo mais recente, 1956, e de lá para cá tem 113.319 resultados. Nos últimos 10 anos, 105.954 desses 113. Tudo na última década, para vocês terem uma ideia de como esse assunto está sendo investigado. Microbioma, que muitas pessoas pensam que é sinônimo de microbiota, e hoje nós vamos esclarecer esse ponto também. Desde a mesma data, 1956, 136.867 resultados, dos quais 128.797 somente nos últimos 10 anos. Agora vamos fazer uma coisa mais estreita, uma pesquisa mais recente, o eixo microbiota intestino-cérebro, que eu chamei de EMIC. Vocês podem, inclusive, anotar esse nome. É uma sigla de batismo com as iniciais, né? Eixo microbiota intestino-cérebro. É de 1980 para cá, então muito mais recente, e somente 4.334 resultados. Só que, na última década, 4.027 resultados são somente dos últimos 10 anos. Então, esse eixo microbiota intestino-cérebro, o EMIC, e a sua influência na nossa saúde, felicidade e longevidade vai ser o tema dessa nossa aula de hoje. O que é que eu preciso saber sobre o intestino, a sua comunicação e a sua conexão com o cérebro, e depois onde as bactérias e os micro-organismos entram nesse contexto. Primeiro, o que é que a ciência mais moderna está dizendo? Pesquisas muito recentes, publicadas na literatura, dizem que a microbiota intestinal está na interseção de praticamente tudo que acontece na nossa saúde e na maior parte das nossas doenças. Olha aqui o que é que está dizendo no resumo. A composição da microbiota intestinal está associada a muitas doenças, inclusive a obesidade, doenças inflamatórias crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, estresse e até distúrbios neurodegenerativos que nós vamos abordar com muito foco daqui um pedaço na nossa aula de hoje. Agora vamos falar um pouco sobre intestino, antes de começarmos a falar dos micro-organismos. O que vocês estão vendo aqui é a superfície da pele humana. E muita gente já ouviu essa afirmação, que a pele é o maior órgão do corpo humano, que mede quase 2 metros quadrados e pesa aproximadamente 4 quilos. Quem de vocês já ouviu falar essa afirmação, de que a pele é o maior órgão do corpo humano? Com certeza, boa parte de vocês já ouviu isso, ou já leu isso, ou já assistiu isso em algum tipo de documentário. Entretanto, quem pensa assim não conhece a dimensão do nosso sistema digestório. Vamos mergulhar agora no intestino. O nosso intestino, em primeiro lugar, ele tem 7 metros de comprimento, o sistema digestório completo tem 9 metros de comprimento, e ele não é uma mangueira lisa. Tem pregas que podem ser vistas a olho nu, e se essas pregas forem levadas ao microscópio, então no nível 1, você tem as pregas intestinais que podem ser observadas sem nenhum tipo de equipamento. No nível 2, quando você pega essas pregas e leva para a microscopia óptica, você vai ver as vilosidades intestinais, que são projeções em formatos de dedos, que aumentam, assim, extraordinariamente a superfície de contato com o alimento, para facilitar o processo de digestão e absorção dos nutrientes, que é a sua função primária. E também tem as criptas intestinais, que são verdadeiras fendas que existem entre essas vilosidades intestinais, que aumentam mais ainda a superfície de contato. Isso pode ser visto na microscopia óptica. Agora, se você desce para o nível 3, que é a microscopia eletrônica, e pega uma vilosidade dessa e olha no microscópio eletrônico, na superfície da vilosidade, você vai ter microvilosidades intestinais que só podem ser vistas com uma capacidade de aumento fantástica que somente a microscopia eletrônica proporciona. Em resumo, meus amigos, se a gente pegar isso, os biólogos já estudaram e recentemente fizeram um cálculo de superfície. Se nós pegarmos todas as microvilosidades
todas as vilosidades e criptas intestinais e as pregas dos 7 metros de intestino e ampliarmos isso e colocarmos numa superfície, nós estamos falando de uma quadra de basquete dentro do bucho, como nós falamos aqui no Nordeste. Uma quadra de basquete, maior do que uma quadra de tênis, ou seja, quase 400 metros quadrados de área de superfície. Então, é uma das áreas maiores que o nosso corpo tem em contato com o meio ambiente, certo? Só perde para a superfície interna dos pulmões. Os alvéolos pulmonares são maiores do que a superfície do intestino. Mas como o nosso foco aqui é eixo microbiota, intestino, cérebro, vamos continuar falando do intestino. Então, agora, você já sabe que para cada centímetro quadrado de pele, você tem 2 metros quadrados de intestino. Essa é a proporção. Para daqui, quando vocês ouvirem alguém falar que a pele é o maior órgão do corpo, vocês esclareçam com educação e estilo. Agora, por que esse nome, o segundo cérebro? Essa teoria do segundo cérebro foi desenvolvida por esse grande médico, pesquisador, considerado o pai da gastroenterologia, neurogastroenterologia, para ser mais preciso, o Dr. Michael Gershon, em 1998. E a partir daí é que eles começaram a estudar essa comunicação íntima que existe entre o intestino e o nosso cérebro. Por que que o intestino é considerado o segundo cérebro? Ele tem 7 metros de comprimento, 100 milhões de neurônios, portanto, fora do nosso sistema nervoso central, é onde está a maior concentração de células nervosas, tem trilhões de células que nem humanas são lá dentro, controla muito do que acontece no seu corpo, influencia bastante no que você pensa e fica dentro da sua barriga. Nós estamos falando do intestino como segundo cérebro. Agora, você sabia que grande parte destes 100 milhões de neurônios estão diretamente conectados com o cérebro em uma comunicação de via dupla? Todos nós aqui já tivemos distúrbios gastrointestinais por questões emocionais, por ansiedade, por medo, por susto, por estresse. A gente já passou por vários tipos de desafios com o funcionamento da nossa digestão. Mas também o que eles descobriram é que a microbiota intestinal e a sua comunicação com as células intestinais também mandam mensagens diretamente para o cérebro e influenciam no nosso comportamento. Então, os cientistas estão pesquisando bastante sobre esse eixo, e esse ponto que vocês estão vendo aqui na imagem à direita do slide, o nervo vago, é a principal via de comunicação de mão dupla entre o intestino e o cérebro. E o que eles estão descobrindo é que a microbiota também interfere nesta comunicação, como nós vamos ver na aula de hoje. O intestino também tem uma relação direta com a sensação de bem-estar. Por quê? Porque a maior concentração do neurotransmissor de felicidade e bem-estar, que é a serotonina no organismo, é produzida nessa região. É produzida pelas células especiais da mucosa intestinal. 90% da serotonina que circula no nosso corpo é produzida pelo intestino. E essa serotonina, para ser produzida, ela pressupõe que você tenha comido triptofano. O triptofano é um aminoácido que é essencial para ser convertido em serotonina com a ajuda de algumas vitaminas do complexo B. Então, o que mostra que não basta ter um funcionamento correto do intestino. Você tem que também fornecer matéria-prima através da sua nutrição, principalmente proteínas nobres, que são ricas em triptofano, e micronutrientes, para que você forneça também as vitaminas do complexo B, para que haja a produção correta da serotonina e você desfrute dos benefícios. Só que os cientistas, os neurocientistas, estão indo além. A modulação dos neurotransmissores pela microbiota intestinal. Então, não tem só serotonina, tem também dopamina, tem ácido gama-aminobutírico e outros neurotransmissores que eles estão descobrindo que são produzidos pelas células e pelos neurônios da região do intestino. Então, a produção desses neurotransmissores sofre influência da comunicação do intestino com as bactérias. Então, isso tudo está trazendo uma nova perspectiva de investigação científica para que a gente saiba como conduzir o nosso estilo de vida para afetar positivamente o nosso estado de espírito, o nosso humor, e a gente possa combater de forma com menos efeitos colaterais, vamos falar assim,
problemas mentais que estão acontecendo com tanta frequência na população, principalmente depois desse momento que nós tivemos no mundo, que foi a pandemia de Covid-19. Vamos agora falar um pouco sobre estes micro-organismos. Vamos agora fazer a distinção entre microbiota e microbioma, que não são sinônimos. O que é que vem a ser, então, a microbiota? É o conjunto de micro-organismos que compõem um determinado ambiente. Muita atenção. Se nós falarmos da microbiota humana, nós estamos falando de todos os ecossistemas do corpo humano que possuem bactérias, que possuem fungos, que possuem micro-organismos, incluindo vírus. E muitos desses são benéficos, mas alguns são oportunistas e podem trazer problemas de saúde. Nós vamos falar sobre a importância desse equilíbrio. Então, por exemplo, nós temos microbiota na pele, temos microbiota na árvore respiratória, temos microbiota no sistema gastrointestinal e temos microbiota no sistema gênito-urinário. Ou seja, todas as superfícies que têm contato com o ambiente têm microbiota. Então, esse conjunto de micro-organismos é o que nós chamamos de microbiota. Agora, quando nós vamos analisar os genes que compõem o genoma desses micro-organismos que habitam esses ecossistemas, o estudo do DNA dessas bactérias e desses micro-organismos é que se chama microbioma. Então, muita atenção para isso aqui. Até 2016, falava-se de 10 bactérias para cada célula humana. Estamos aqui atualizando a proporção de micro-organismos para cada célula humana, certo? Mas com o avanço tecnológico, descobriu-se que o número correto são 1,3 bactérias para cada célula humana. Portanto, continuamos sendo mais bactérias do que humanos, mas não são mais 10 vezes mais bactérias do que células humanas, certo? Só são 30% a mais. Isso do ponto de vista de micro-organismos. Mas daqui a pouco eu vou falar do ponto de vista de microbioma e vocês vão tomar um susto. Antes de chegarmos lá, eu quero falar de um assunto que é muito importante para a nossa saúde e que as pessoas não gostam muito de conversar sobre. Composição das fezes humanas. Então, imagine que você tem aí uma fezes que você colocou para fora do seu corpo e tem um formato de uma banana madura, certo? Então, agora vamos analisar essa banana madura em termos de composição. Em uma situação normal, cerca de 70% das nossas fezes são compostas de quê? De água, principalmente se você tem uma hidratação adequada. Se você não bebe água suficiente, essa composição já diminui bastante e já fica difícil a defecação. E já vai trazer estresse para a mucosa intestinal e já vai trazer problemas de constipação. Agora, tirando a água, 1/3 da parte sólida são restos de comida, 1/3 são micro-organismos da microbiota intestinal mortos e 1/3 são células mortas do epitélio intestinal. Veja que interessante essa informação. A renovação da superfície de absorção entérica, algo fundamental para manter a saúde do nosso intestino. Veja que dado curioso. O nosso epitélio intestinal, as células principais de absorção são chamadas de enterócitos, renova por completo a cada 7 dias. Então, a cada 7 dias, nós temos uma superfície interna dos nossos intestinos completamente nova. E este processo de descamação e eliminação diária provoca uma perda de 10 a 25 gramas de proteína por dia. Então, aqui mais uma evidência da importância da proteína na nossa alimentação e principalmente proteínas completas, que tenham todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para montar as proteínas dos próprios tecidos. Veja que informação tão importante a conexão que existe com a nutrição. Agora vamos falar sobre as 2 maiores pesquisas recentes da biologia. O projeto Genoma Humano, que envolveu não sei quantos países, não sei quantos milhões de dólares, não sei quantas instituições avançadas de pesquisa, começou em 1990, foi concluído em 2003, e eles descobriram algo que trouxe muita frustração para muitos cientistas. O nosso genoma tem somente 23 mil genes. Tem mosca, tem fungo, tem bactéria que tem mais genes do que o ser humano. E a gente fica assim tentando entender como é que é tão complexo o organismo humano com tão poucos genes. Isso é assunto para um outro momento saudável.
Agora, depois eles começaram a estudar o projeto Microbioma Humano, estudar o material genético dos micro-organismos que compõem o microbioma humano, ou seja, o conjunto do material genético de todas as microbiotas que tem no nosso corpo. Começou em 2007 e foi concluído em 2013, só que eles continuam avançando nas pesquisas, como eu vou mostrar hoje para vocês. E descobriram que nós temos cerca de 4 milhões de genes microbianos, 23 mil genes humanos e 4 milhões de genes microbianos. Portanto, em termos genéticos, nós somos 99% micróbios. Eu acho muito curioso compartilhar esse assunto com algumas pessoas, principalmente quando eu converso com alguns psicólogos da minha família, que ficam muito chateados quando eu fico provocando, dizendo: tudo isso que você está pensando, tudo isso que você está refletindo são provenientes de bactérias. Lembre-se disso, você é 99% bactérias. Brincadeira à parte, vamos falar agora aqui de uma pesquisa muito recente que foi publicada em 2020 na Nature, um estudo publicado pelo Instituto Europeu de Bioinformática, onde todos os cientistas, melhor, os cientistas desse instituto compilaram mais de 200 mil genomas e 170 milhões de sequências de proteínas para criar o que é considerado um dos maiores bancos de dados genéticos de micróbios intestinais humanos dos últimos tempos. Isso foi depois que o projeto Microbioma terminou. Cerca de 70% das populações microbianas que foram investigadas, 4.600 espécies, ainda não haviam sido cultivadas em um laboratório e eram anteriormente desconhecidas. Então, o que vem de novidade por aí, derivado dessa descoberta, são coisas fascinantes que nós devemos tomar conhecimento e utilizar oportunamente para melhorar a nossa qualidade de vida, com esse foco da nossa aula de hoje: saúde, felicidade e longevidade. Você já ouviu falar na sua segunda impressão digital? Interessante. Todo mundo sabe que a impressão digital ela é particular para cada ser humano. Só que nós temos também uma impressão de microbiota. O que é interessante é que a pesquisa revelou que até os gêmeos univitalinos compartilham no máximo 30% de bactérias comuns. Então, uma outra forma que no futuro provavelmente a ciência vai trazer para a investigação vai ser a análise da impressão, não digital, mas da impressão da microbiota intestinal. E essa microbiota é tão importante por quê? Porque, primeiro, ela produz nutrientes a partir da decomposição de alguns elementos nutricionais que nós vamos comentar na aula de hoje. Elas são responsáveis pela produção de ácidos graxos de cadeia curta, são responsáveis pela produção de algumas vitaminas e são responsáveis pela produção de alguns pós-bióticos, que têm efeitos tremendos na nossa saúde como um todo. Elas interferem no nosso metabolismo, inclusive na nossa tendência a ganho de peso ou emagrecimento. Elas têm propriedades imunomoduladoras, porque 70% das células do nosso sistema imunológico estão associadas ao intestino, em comunicação direta com esta microbiota. Então, tudo que nós comemos, a primeira linha de apresentação das moléculas que entram no nosso corpo é feita através da mucosa intestinal, por esses micro-organismos para as células do nosso sistema de defesa, e também neuromoduladora, que é um dos objetivos da nossa aula de hoje, que é a comunicação dessa microbiota com o cérebro. Agora, a primeira descrição desses micro-organismos na perspectiva de benefício para a saúde foi feita no início do século passado por este ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 1908, um microbiólogo russo chamado Ilya Metchnikov, e as suas pesquisas evidenciaram que micro-organismos presentes em leites fermentados aumentariam a nossa longevidade. Então, ele foi a primeira pessoa que pesquisou sobre probióticos e foi a primeira pessoa que usou essa terminologia. Foi a partir das suas pesquisas que nós começamos a tomar conhecimento dessas 4 palavras: microbiota, disbiose, probióticos e até a palavra gerontologia foi usada pela primeira vez na literatura científica a partir das pesquisas desse cientista. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desses termos. Agora, vamos olhar para isso aqui e vamos fazer uma comparação para vocês entenderem
como é importante e como está tudo conectado. Isso aqui nós estamos vendo uma foto da selva amazônica, uma parte da selva amazônica que não foi tocada pela civilização, certo? Imagine aqui uma região totalmente fechada, totalmente in natura, do jeito que foi desenvolvido pela evolução. Quanto maior a biodiversidade, melhor para a manutenção do equilíbrio da selva amazônica. E nós estamos fazendo uma comparação com a microbiota intestinal agora. E eu quero dizer para vocês quais são os principais inimigos da microbiota. E o que é que eles fazem em comum? Eles diminuem a biodiversidade e causam desequilíbrio. E a partir desse desequilíbrio, nós temos vários problemas de saúde. Primeiro, o estresse crônico. Segundo, o uso de medicamentos, especialmente antibióticos, é o número 1, que mais causa danos na microbiota. Anti-inflamatórios, que as pessoas usam a 3x4. Antiácidos, que estão também sendo utilizados com muita frequência. Ao invés de resolver o problema, as pessoas ficam mascarando e tratando só os sintomas. E quando você diminui a acidez do estômago, você abre porta para a penetração de micro-organismos patogênicos que podem chegar até o intestino e colonizar a sua microbiota e trazer problemas de saúde. Agrotóxicos, bem como a dieta pobre em fibras e fitonutrientes. Então, se vocês observarem, uma grande parte da população pratica esse tipo de desequilíbrio no seu estilo de vida e depois não sabe quais são as causas dos problemas de saúde que sofrem. Vamos falar sobre esses dois conceitos fundamentais aqui para a gente entender como a gente dá o próximo passo. Eubiose e disbiose. Essa microbiota está dividida em dois grandes grupos de micro-organismos. Os micro-organismos simbiontes e os micro-organismos patobiontes ou oportunistas. Os simbiontes trazem muitos benefícios para a nossa saúde. Os patobiontes podem trazer problemas de saúde porque eles são oportunistas. O que é que significa isso? Se você tiver algum comportamento ou praticar esses fatores que eu acabei de falar no último slide, você diminui a população das bactérias positivas. E aí as bactérias negativas proliferam e causam problemas de saúde. Então, o segredo está no equilíbrio. E o equilíbrio dessas duas populações a gente chama de eubiose. Quando você perde esse equilíbrio, você tem a disbiose. E eu quero conversar com vocês agora um pouco sobre a disbiose. E vamos falar sobre o fator número 1, que causa desequilíbrio na microbiota intestinal, porque é praticado várias vezes por dia, que é a nossa alimentação. Tá certo? Então, aqui nós temos as duas populações, as comensais, simbiontes, positivas, e as patobiontes, oportunistas, negativas. Quando você tem uma alimentação rica em fibras e fitoquímicos, portanto, uma alimentação vegetal colorida, de preferência orgânica, você tem aí matéria-prima para nutrir as bactérias simbiontes. Mas se você tem uma alimentação ultraprocessada e consome excesso de aditivos químicos e alimentos ricos em agrotóxicos, muitos medicamentos, fuma, usa droga, essas coisas todas estão relacionadas com o seu estilo de vida, você está prevalecendo as bactérias patobiontes. E essas bactérias patobiontes, elas têm capacidade de digerir excesso de açúcar, excesso de gordura e excesso de proteína, mas não tem capacidade de digerir fibras e fitoquímicos. Então, através dessa estratégia, você já pode saber como você pode manter o equilíbrio, nutrindo as bactérias positivas e matando de fome as bactérias negativas. Isso está sob nosso controle a partir desse conhecimento. Portanto, evitando casos de disbiose. Qual é o problema principal da disbiose? É que o nosso epitélio intestinal ele é todo fechado, para evitar que passe para dentro do corpo substâncias que não foram digeridas, ou mesmo micro-organismos, ou até toxinas que podem ter sido introduzidas dentro do seu sistema digestório através da alimentação. Quando você desequilibra essa população de bactérias e causa disbiose, as bactérias negativas, as patobiontes, produzem toxinas que perfuram as células do intestino, afastam as células e criam um intestino vazado, permeável, onde substâncias podem passar e caírem da corrente sanguínea e serem distribuídas pelo corpo e trazerem diversos problemas de saúde, desde alergias
até doenças neurodegenerativas graves, como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e vários tipos de espectro de autismo. Tudo isso relacionado com desequilíbrio na microbiota intestinal, meus amigos. Então, eu quero trazer aqui para vocês um dado de uma pesquisa bem recente e algumas dicas práticas. O intestino permeável, o efeito das fibras e gorduras alimentares na microbiota e na barreira intestinal. Olhem este gráfico aqui. Como a nossa dieta afeta a permeabilidade intestinal. Aqui temos nutrientes chegando lá no intestino. De um lado, nutrientes ricos em fibras alimentares, do outro lado, nutrientes ricos em gordura animal. O que é que vai acontecer? Ambos vão afetar a microbiota intestinal, afetar a função. Se você come mais fibras e menos gordura, você vai produzir os ácidos graxos de cadeia curta, porque você vai estar alimentando as bactérias simbiontes que digerem e utilizam a fibra como nutriente. Mas se você faz o contrário, consome excesso de gordura de origem animal, você está alimentando as bactérias patobiontes e elas vão produzir essa toxina chamada LPS, que é da superfície dessas bactérias. Essa toxina pode entrar no corpo e trazer vários problemas de saúde, como vocês podem apreciar aqui neste slide. Então, uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, super industrializados, feitos com vários elementos que não são alimentos e muito aditivo químico, muita gordura e proteínas animais, com elevada caloria e poucas fibras. O que é que vai acontecer? Vai ter a diminuição das bactérias simbiontes e o aumento das patobiontes. Isso vai provocar o aumento na permeabilidade da mucosa intestinal, invasão de endotoxinas bacterianas e substâncias que provocam alergias. Uma vez caindo na corrente sanguínea, os órgãos alvos podem ser o fígado, causando esteatose hepática, diminuindo a sensibilidade à insulina. Pode ser o pâncreas, diminuindo a função das células betas do pâncreas, que são as produtoras de insulina. Olha só, tu causa resistência insulínica e diminui a capacidade do pâncreas produzir insulina. Tudo por causa de um desequilíbrio lá na microbiota provocado por uma alimentação desequilibrada, uma alimentação insalubre. O aumento da inflamação e produção de liberação de adipocitocinas pelas células de gordura do abdômen, que são aquelas moléculas que causam inflamação no corpo inteiro. Aumento da inflamação e diminuição da sensibilidade da insulina no músculo e descontrole da saciedade e riscos de depressão, autismo e doenças neurodegenerativas, como nós já comentamos. Então, olha essa informação aqui desse artigo científico publicado no JAMA. Associação da microbiota com a função cognitiva. Quanto mais ricas em vegetais e suas fibras, seus fito- e micronutrientes, maior a biodiversidade e predominância de bactérias simbiontes. Pessoas que praticam dietas predominantemente carnívoras são aquelas com menor variedade de micro-organismos benéficos. Então, se você está praticando esse tipo de dieta, não faça isso a médio e longo prazo. Faça somente a curto prazo para você atingir o seu objetivo, mas isso não tem futuro se você for colocar isso em perspectiva de quem quer ter longevidade ativa e saudável. Até porque essas dietas carnívoras, elas estão baseadas numa teoria da dieta paleo, que é o quê? O que é que o ser humano consumia quando era nas cavernas, que eram caçadores-coletores. Só que as pessoas esquecem que a expectativa de vida naquela época eram de, no máximo, 30 anos de idade. Então, praticar uma dieta carnívora até essa idade tinha seus benefícios. Mas não era só carne que os seres humanos consumiam naquela época. A variedade de vegetais era absurdamente maior do que a opção de animais, até porque a variedade estava mais disponível de vegetais do que animais. Outro tipo de dieta que também pode trazer pontos negativos para a microbiota intestinal é a dieta cetogênica. Vocês estão vendo aqui o artigo com o título Dieta cetogênica e doenças crônicas. Por ser uma dieta pobre em fibras e fitonutrientes, mas rica em proteína animal e gordura saturada, pode prejudicar também a diversidade da microbiota intestinal e pode causar disbiose se for praticada a médio e longo prazo, certo? Então, tudo isso tem a ver com bom senso, tá certo? Nós estamos falando que se você fizer por uma semana, você vai ter esse tipo de problema. Por um mês, se for bem orientado por um profissional e bem acompanhado, tem as suas vantagens, mas não são práticas para você manter a médio e longo prazo. Agora, quais são as consequências da disbiose se não for corrigida?
inúmeras doenças que vocês estão vendo aqui nesse espectro publicado neste livro. Então, vocês estão falando aqui de obesidade, diabetes, diversos tipos de alergias, aterosclerose, envelhecimento, Alzheimer, esclerose múltipla, hipertensão, síndrome metabólica, que é o pré-diabetes, doenças hepáticas, câncer e até doenças autoimunes. Todas essas complicações médicas podem ser iniciadas por disbiose. Então, faça melhores escolhas. Aumente o consumo de vegetais em relação ao consumo de animais no seu cotidiano. Não só por você, mas também pelo planeta, como nós vamos concluir na aula de hoje. Então, a dieta rica em fibras e fitoquímicos está comprovada pela ciência moderna, favorece a biodiversidade da microbiota intestinal e nutre as bactérias simbiontes. Uma dieta rica em gorduras e proteínas animais ultraprocessadas faz exatamente o contrário. Então, se você cuidar do seu intestino, ele cuidará de você. Uma boa frase da gente guardar. Agora, quais são os 3 pontos mais importantes comprovados pela ciência moderna que alteram o funcionamento da nossa microbiota para o bem, para nosso favor? É a prática regular de exercícios, é uma dieta equilibrada e a gestão inteligente do estresse. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso a partir de agora. Primeiro, exercício. Está comprovado que o exercício modifica a microbiota intestinal, trazendo efeitos positivos para a nossa saúde, porque os exercícios regulares promovem o equilíbrio da microbiota intestinal. Tem vários artigos científicos publicados sobre esse tema recentemente. E tem uma notícia muito boa para dar para aqueles que ainda não são fisicamente ativos. Também acontece o contrário. Quando você começa a se exercitar, as bactérias que você vai desenvolver liberam substâncias que aumentam a sua vontade de continuar fisicamente ativo. Então, os micróbios do intestino afetam a vontade de fazer exercício e até a libido, até a energia sexual. Então, micro-organismos intestinais podem incrementar a sua motivação para fazer exercício, aumentando a concentração de dopamina em áreas específicas no seu cérebro, que é o hormônio da recompensa, só que uma recompensa altamente positiva, que tem a ver com estilo de vida ativo e saudável. Agora vamos falar um pouco sobre as estratégias naturais que nós podemos lançar mão para melhorar a nossa microbiota e o funcionamento do EMIC, do eixo microbiota intestino-cérebro. Pré-bióticos, probióticos, pós-bióticos e simbióticos. O que é que são, para que servem e onde podem ser encontrados? Primeiro, os pré-bióticos. De acordo com a última publicação dos especialistas em relação à definição de pré-bióticos, são o quê? Matéria-prima, substratos que normalmente o nosso intestino não tem capacidade de digerir, mas que é seletivamente usados pelos micro-organismos da nossa microbiota, proporcionando benefícios para a nossa saúde. Então, em termos gerais, pré-bióticos são comida para as bactérias do bem do nosso intestino. Então, quanto mais pré-bióticos nós ingerirmos, melhor vai ser o equilíbrio, mais frequente será a eubiose e menos frequente a disbiose. Então, aumente o consumo de fibras pré-bióticas através da alimentação mais saudável e mais rica em vegetais integrais, em frutos inteiros, em vegetais folhosos e cores, para que junto com essas fibras também venham os fitoquímicos. Agora vejam que interessante esse conceito. Duplibiótico, um outro conceito inovador que está sendo publicado recentemente, para descrever um determinado tipo de nutriente, principalmente fibras e fitoquímicos, que não é absorvido pelo intestino, mas que chega na microbiota intestinal e tem efeito duplo. Efeito de letal sobre as bactérias do mal, certo? Destrói as bactérias negativas e serve de matéria-prima para as bactérias positivas produzirem substâncias que vão trazer benefícios para a nossa saúde. Então, são nutrientes, determinadas fibras e fitoquímicos que têm efeito antimicrobiano sobre as bactérias patobiontes e efeito pré-biótico sobre as bactérias simbiontes. É chamado duplibiótico. Então, existem 2 enzimas bacterianas fundamentais que os cientistas descobriram
com relativamente recente pesquisa. As casains e as pasains. O que é isso, Davi? As enzimas associadas a carboidratos, ou seja, aquelas bactérias que possuem as enzimas que digerem fibras, e aquelas enzimas associadas às bactérias positivas que digerem polifenóis, que fermentam polifenóis, que fermentam fitoquímicos. Então, quanto mais eu der de matéria-prima para essas bactérias, mais elas vão trabalhar para produzir substâncias importantes para a nossa saúde, que serão absorvidas pelo intestino, cairão na circulação e serão distribuídas pelo corpo todo. Agora, outra notícia curiosa sobre as fibras. As fibras, elas transportam esses fitoquímicos ao longo do nosso trato gastrointestinal até chegar no cólon, intestino grosso, e lá entregam os fitoquímicos. Cerca de 50% do total de antioxidantes da dieta, principalmente os polifenóis, passam pelo intestino delgado associado às fibras sem sofrerem alteração nenhuma. Assim, eles têm uma função essencial de conduzir esses compostos até o colo do intestino grosso, onde serão metabolizados pela nossa microbiota, e é onde está 95% da microbiota do corpo humano, é no intestino grosso, pessoal. É lá onde está a maior concentração. E essa é a principal função do intestino grosso. Olha aqui que artigo curioso esse. O que é que as bactérias fazem com os polifenóis quando você aumenta a oferta, através da sua nutrição, desses alimentos vegetais coloridos? Eles chegam lá dentro do intestino grosso e essas bactérias transformam os polifenóis, os fitoquímicos, em substâncias bioativas que vão ter ação anticâncer, antidiabetes, anti-inflamatório, saúde cerebral e saúde cardiovascular. Então, muitas das coisas que a ciência estava publicando sobre os efeitos benéficos da alimentação não é diretamente dos alimentos no corpo humano, mas através da microbiota intestinal e as substâncias que essas bactérias produzem quando você se alimenta de vegetais coloridos. Olha que interessante o conhecimento quando ele vai sendo acumulado graças ao desenvolvimento tecnológico. Então, nós temos aqui um dos polifenóis mais poderosos conhecidos pela ciência, que é do chá verde, do chá preto, que é o epigalocatequina galato. E esse epigalocatequina galato, ele é metabolizado pelas bactérias do nosso intestino, produzindo substâncias altamente poderosas. Então, ele tanto tem efeito direto no organismo, como tem um efeito multiplicado pela ação das bactérias positivas do nosso intestino. Olha outra informação interessante. O papel dos ácidos graxos ômega 3 como pré-bióticos. A maioria das pessoas nunca ouviu falar que ácido graxo ômega 3 tem ação pré-biótica. Nutrem também as bactérias do intestino. O impacto do ômega 3 como pré-biótico. Vocês estão vendo aqui de novo disbiose e eubiose, aqui no gráfico do artigo científico. Então, o ômega 3 favorece o equilíbrio da microbiota intestinal e também é transformado em algumas substâncias importantes para a nossa saúde. Então, aqui nós estamos sugerindo a utilização do nosso Herbalife Line como suplementação, porque o ômega 3 tem inúmeros benefícios para a nossa saúde, do cérebro até as nossas juntas, passando pelos olhos, pelo coração, pelo sistema cardiovascular, e que nós não conseguimos obter o que nós precisamos através da nossa alimentação, porque a fonte principal do ômega 3 são peixes de águas profundas e geladas, que não fazem parte do nosso hábito alimentar cotidiano, ou pelo menos regular. Então, a suplementação de ômega 3 ela torna-se imperativa, porque nós não fabricamos esse nutriente e precisamos desse nutriente para diversas funções metabólicas. Vamos falar um pouquinho sobre probióticos. Diferente do pré-biótico, que é o alimento para as bactérias, o probiótico são as próprias bactérias. Alimentos ou suplementos que contêm bactérias vivas que fazem parte da nossa microbiota saudável, principalmente desses dois grandes gêneros, as bifidobactérias e os lactobacilos. A fonte principal dos probióticos pode vir através da alimentação, se você desenvolver o hábito de comer alimentos fermentados, como o iogurte, que você pode fazer caseiro, que é muito mais saudável, como o chucrute, como o miso, como o tempê, como o kefir, como o kombucha, e vários outros. Mas também você pode usar pré-bióticos e simbióticos. Como tem aqui pessoas assistindo
a nossa apresentação da Europa e dos Estados Unidos, quero dizer uma novidade aqui para vocês. Nos Estados Unidos, tem este pré-biótico aqui da esquerda, que você pode comprar para seu consumo, e na Europa tem esse simbiótico da direita. Davi, pré-biótico eu já entendi o que é. São bactérias que podem ser utilizadas para recolonizar a minha microbiota e restabelecer a eubiose. Mas o que vem a ser um simbiótico? Um simbiótico, meus amigos, é quando no mesmo produto você tem o pré-biótico e o probiótico. Você já está fazendo a entrega de 2 em 1. Então, esse produto aqui está disponível em todos os países da Europa e é sensacional. Agora, quem são esses ácidos graxos de cadeia curta e qual a sua importância na comunicação do eixo microbiota intestino-cérebro? Eles são 3 principais: acetato, propionato e butirato. São produzidos a partir das fibras dietéticas que nós utilizamos na nossa alimentação. Quando nós consumimos a quantidade ideal, de 25 a 30 gramas por dia, nós temos a produção desses ácidos graxos de cadeia curta, que são absorvidos pelas células do intestino, já nutrem as células do intestino como combustível e também fortalecendo a junção entre elas para melhorar a barreira intestinal, para evitar problemas de consequências danosas da entrada das toxinas de micro-organismos e componentes alimentares que não foram digeridos, e muitos desses ácidos graxos chegam nos tecidos e trazem inúmeros benefícios, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Vamos fazer um resumo aqui dos benefícios desses ácidos graxos no cérebro. Melhorar o humor e a motivação, aumentar a capacidade de aprendizagem e memória, controlar a ingestão excessiva de alimentos, estimular a neuroplasticidade, portanto, reduzir as doenças neurológicas, porque aumenta a capacidade dos neurônios formarem novas sinapses, inclusive de se regenerarem, reduzem ansiedade, depressão e efeitos negativos do estresse. Meus amigos, olha a quantidade de benefícios que nós podemos usufruir através de uma alimentação equilibrada, rica em fibras e fitoquímicos. Nós estamos falando aqui de uma pesquisa muito recente que está nos dando estratégias naturais que podem ser usados em complemento à abordagem dos medicamentos utilizados na psiquiatria para tratar esses problemas mentais. Não para substituir, para complementar, certo? Isso aqui é uma abordagem de medicina complementar. Converse com seu médico sobre isso. Olha que pesquisa interessante essa do Instituto Pasteur em Paris. A depressão é um transtorno mental que afeta mais de 264 milhões de pessoas de todas as idades do mundo e aumentou extraordinariamente depois da pandemia. E olha o que é que eles estão descobrindo. A microbiota intestinal desempenha um papel na função cerebral e na regulação do humor. Então, você investir no equilíbrio da sua microbiota é investir em saúde cerebral e bem-estar. Olha essa outra classe de substâncias que os cientistas estão descobrindo e que nós podemos lançar a mão. Psicobióticos, uma nova alternativa para a garantia da nossa saúde mental. Ele é definido como um organismo vivo, portanto, um probiótico, que, quando ingerido em quantidades adequadas, produz um benefício à saúde em pacientes que sofrem de doenças psiquiátricas. Isso é coisa muito recente na pesquisa nesse campo, mas que tem muitas opções já que você pode conversar com o seu médico. Uma intervenção terapêutica muito importante para o tratamento de transtornos mentais é o uso de psicobióticos para restaurar a integridade da microbiota intestinal e proporcionar benefícios à saúde, sobretudo saúde mental. Só que eles também estão classificando que os pré-bióticos também desempenham um papel crucial no crescimento e nas atividades de várias bactérias benéficas do intestino e, junto com os probióticos, também podem ser considerados psicobióticos nessa definição que nós estamos apresentando para vocês neste momento. E essa pesquisadora inglesa, ela é fantástica. Kimberly Wilson, ela é psicóloga, nutricionista e especializada em psiquiatria nutricional. Já publicou vários livros, vocês estão vendo aqui 2 títulos que, infelizmente, não foram traduzidos para o nosso idioma. E olha o que é que ela diz. No futuro, podemos realmente prescrever certos tipos de fibras para certas condições de saúde mental.
por causa do EMIC, por causa do eixo microbiota intestino-cérebro, meus amigos. E aqui agora, para a gente concluir, o que é que a Organização Mundial da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer falam sobre fibras na alimentação dos brasileiros? Recomendam uma ingestão de 25 a 30 gramas de fibra por dia, para que a gente possa usufruir de todos os benefícios que nós comentamos. Na prática, isso significa o consumo diário de 4 a 5 porções de legumes e vegetais e 3 a 4 porções de frutas, além de grãos e cereais integrais. Lamentavelmente, a população brasileira não pratica isso. E aqui está um dado também da OMS. 78% da população brasileira apresenta deficiência no consumo de fibras, por falta de informação ou por gostos pessoais. Então, a OMS recomenda a utilização de suplementos de fibras como uma estratégia complementar enquanto você está trabalhando para melhorar a sua dieta, enquanto você está se reeducando do ponto de vista de alimentação. E aqui nós queremos mostrar para vocês, no nosso portfólio de fibras exclusivas, nós temos aqui fibras de aveia, temos fibra de beterraba, temos maltodextrina resistente e temos a inulina, que é uma das fibras pré-bióticas mais poderosas e estudadas dentro desse campo da biologia. Nós estamos aqui da esquerda para a direita com os nossos substitutos parciais de refeições, os nossos alimentos para fins de controle de peso e nutrição saudável, o shake e a NutriSoup, que é o nosso shake salgado, preparados com o substituto saudável para o leite, que é o Nutrev. São fontes fantásticas de fibras pré-bióticas. São mais de 6 gramas de fibra que você obtém por porção. Temos aqui o açaí proteico, que é um dos produtos que tem a maior concentração de fibra do nosso portfólio, além de ser maravilhoso como lanche, e até também como lanche proteico junto com as fibras. Temos a nossa sopa instantânea, e aqui à direita nós temos os nossos suplementos. Temos o Fiber Powder, que é em forma de pó, entrega 4 gramas de fibra por porção. Temos as fibras líquidas, Fiber Concentrate em sabor uva e manga, que já tem essa vantagem de precisar ser diluída em água para poder ser utilizada, que é um desafio de quem consome suplementação de fibra, é a hidratação correta. E temos aqui o nosso clássico e tradicional Fiber Bond, que é conhecido da maioria dos nossos clientes que já consomem os produtos há mais tempo. Então, você deve conversar com o seu consultor para que você obtenha esses benefícios a partir dessas informações que nós estamos compartilhando com vocês nesta aula que estamos concluindo. E aqui eu queria mostrar para vocês um dos mais amplos estudos realizados na pesquisa médica global. Foram envolvidos 195 países. Foi atualizado neste período de 1990 a 2017. É considerado o mais amplo estudo sobre saúde pública global, e a conclusão foi: 1 em cada 5 mortes, 20%, no mundo hoje, acontecem em decorrência de más escolhas alimentares. E olha o gráfico que tem nesse estudo, meus amigos, publicado no jornal científico inglês The Lancet. As 3 principais causas de mortes são, número 1, doenças cardiovasculares, número 2, neoplasias, e número 3, diabetes tipo 2. Elas são chamadas de DCNTs, como deve ser do conhecimento de alguns de vocês, doenças crônicas não transmissíveis. E olha só o que está aqui nesse gráfico. Eu ampliei e fiz a tradução dos 7 principais fatores que estão produzindo esses óbitos. Deficiência. Primeiro, dieta rica em sódio. Segundo, dieta pobre em grãos integrais. Terceiro, dieta pobre em frutas. Quarto, dieta pobre em nozes e sementes. Quinto, dieta pobre em vegetais de uma maneira geral. Sexto, dieta pobre em frutos do mar, como fonte de ômega 3. E sétimo, dieta pobre em fibra. Esses são os 7 fatores primários que podem ser modulados por uma reeducação alimentar e uma adoção de um estilo de vida mais ativo e mais saudável para a gente reverter esse drama que está acontecendo na população global, a partir da nossa experiência pessoal. E aqui, um outro grande desafio que nós temos para o futuro e que tem tudo a ver com o que nós estamos aqui falando nesta aula de hoje. A oferta e demandas futuras de proteínas. Quais são as estratégias que vão ter que ser utilizadas para favorecer a saúde humana, promover segurança alimentar e, ao mesmo tempo, equilíbrio sustentável da biosfera.
A ONU prevê que a população global excederá 9 bilhões de seres humanos até 2050. E isso vai acontecer, meus amigos, porque nós já chegamos a 8 bilhões no final do ano passado. E estima-se que a demanda por proteína de qualidade em nossas dietas vai aumentar 74%. Então, como podemos desenvolver um sistema alimentar global que atenda a essa demanda enquanto seja ambientalmente sustentável? Então, há uma convergência entre os maiores cientistas do mundo sobre este tema. Para alcançar um sistema alimentar sustentável, precisamos atender às demandas nutricionais de todos, apoiar a saúde humana e, ao mesmo tempo, em que reduzimos o nosso impacto ambiental. Vocês estão vendo a imagem que está aí atrás? Vocês estão vendo algum produto de origem animal aí atrás? Não, é exatamente isso. Não é se tornar vegano, mas aumentar a ingestão de vegetais e diminuir a ingestão de animais, para melhorar a nossa saúde e, ao mesmo tempo, ser ambientalmente sustentável. Coma mais vegetais e menos animais, porque é melhor para você e também para o planeta. E dentro dessa mega tendência, Herbalife já está ofertando no Brasil 4 sabores dos nossos shakes, agora com versão vegetarianas, sem proteínas de origem animal. 100% proteína isolada da soja, que é a proteína do ponto de vista nutricional mais completa que existe no reino vegetal e a que tem menos necessidade de água potável para ser produzida, que produz mais proteína por hectare do que qualquer outro tipo de proteína e que provoca menos emissão de gases de efeito estufa, além dos benefícios para a saúde humana. Então, agora vocês têm essas 4 opções. Shake de doce de leite, de morango, de baunilha cremoso e chocolate cremoso, que foi lançado no começo desta semana. E aqui, para a gente concluir, eu quero deixar as dicas finais. Como melhorar a sua saúde intestinal através de 8 maneiras simples de manter o equilíbrio. O que é que eu quero que vocês anotem? Primeiro, aumente o consumo de fibras pré-bióticas, tanto através da alimentação quanto através da suplementação. Converse com seu consultor para você saber como você pode incorporar esse benefício através dos nossos suplementos. Segundo, coma colorido. A recomendação dos cientistas da área de alimentação, sabe qual é, meus caros? A mais recente, 30 vegetais diferentes por semana. Pode conversar com os nutricionistas que estão estudando, que eles vão confirmar esse dado. Se você chegar a 30 vegetais por semana, você está na direção correta de ter muita saúde e longevidade. Polifenóis. Dessas cores, os fitoquímicos mais poderosos são os polifenóis, que você pode obter através de frutos vermelhos, mas pode obter também através do vinho tinto, do chocolate amargo e de outros alimentos que você pode, como chá verde, como nós já falamos, que contém o polifenol mais poderoso. Então, devagarzinho, você pode ir adquirindo esse hábito e usufruindo desses benefícios. Quarto, probióticos, ou seja, aumente o consumo de alimentos fermentados em base regular, para que você possa ajudar no equilíbrio da sua microbiota. Quinto, diminua o consumo de gordura, açúcar e sal proveniente de alimentos ultraprocessados, os famosos fast foods. Faça com que isso seja uma experiência que você faz com muito pouca frequência, certo? Não está proibido, mas faça com muito pouca frequência para que você possa usufruir dos benefícios de não consumi-los. Sexto, ômega 3, tanto através de peixes, como através de suplementação, você pode obter os ômega 3 mais poderosos, que são o DHA e o EPA, que trazem os benefícios para a nossa saúde como um todo. Sétimo, gestão inteligente do estresse. E uma das formas mais práticas de você fazer isso é o contato com a natureza. É a respiração e a prática da meditação. E, finalmente, exercícios físicos regulares. Pelo que nós mostramos aqui hoje, eles também têm o poder de equilibrar a nossa microbiota e trazer todos esses benefícios. Então, essas são as dicas que eu gostaria de deixar de presente para vocês na conclusão desta aula. E aqui eu me despeço de vocês, inspirando-os para entrar em ação
para que a gente possa juntos tornar esse mundo mais saudável e feliz. E parabenizar pela sua participação. E como eu já falei algumas vezes durante esta apresentação, você deve agora procurar o seu consultor, se você ainda não é consumidor dos nossos produtos, para que você possa fazer o melhor programa e ter todos os benefícios que esses produtos podem proporcionar dentro de um contexto de um programa de estilo de vida ativo e saudável. Desejo uma excelente noite para todos e que vocês sejam muito felizes, saudáveis e longevos. Um abraço. Saúde!